viajante. Quais as razões que nos levam para o Oriente? Muitas vezes a busca é espiritual, muitas vezes a busca é pelo ritual. Mas qual será a razão que levou esse jornalista que conversa hoje com a gente a buscar a Índia? Eu converso hoje com o Bruno Marfinati, que visitou a Índia. Quando você foi para lá, Bruno? Boa noite. Oi, Pétria, boa noite. Eu fui para lá em outubro do ano passado. Outubro do ano passado, um período em que lá começa a ficar frio, não? Começa a ficar frio, mas como eu estava numa região de deserto, que era principalmente, a maior parte dos dias no Rajastão, então eu peguei dias ainda de bastante calor. Como é que você foi para lá? O que te levou para a Índia? Eu queria escolher um lugar, eu quis escolher um lugar diferente, que realmente me impactasse e ficasse na memória. Era um aniversário de 30 anos, então eu queria algo que realmente fosse diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto até então. E a Índia apareceu como essa possibilidade de destino, e aí as coisas foram dando certo até que eu cheguei lá, enfim, fiquei 11 dias no país e foi realmente sensacional. Agora, não foi o motivo espiritual que te levou para lá? Também foi, mas eu queria mesmo um choque. Queria um choque cultural, um choque de pessoas, e entrar em contato com uma cultura realmente diferente. E como é que você fez para chegar até lá? Foi algo que você teve que enfim, produzir? Como é que você se preparou para essa viagem? Sim, eu comecei a pensar nessa viagem uns 6 meses antes, Geralmente eu viajo sozinho, sem apoio no local, de companhias, de agências, mas na Índia eu preferi, como eu ia rodar, mais de 1.000 quilômetros, eu preferi, e tinha poucos dias, então eu preferi contratar uma parte terrestre que me levasse entre uma cidade e outra. Então eu saí de São Paulo, comprei a parte aérea, fiz uma escala em Amsterdã, um voo de 12 horas, e de lá eu peguei um outro voo de mais 8 horas e meia até Nova Delhi. Então eu cheguei na Índia por Nova Delhi. E aí, o que foi a primeira coisa que te chamou a atenção chegando na Índia? Eu acredito que o impacto já, logo ao sair do avião, já deve ser grande, não? Demais. Eu cheguei à noite ainda, então o que me chamou a atenção era que era mais ou menos 1h30, 2 horas da manhã, e estava um calor, uma umidade muito pesada. E logo na rua que você sai da área de desembarque, você já começa a ver aquela movimentação, não só porque é a região do aeroporto, mas porque a Índia como um todo, e principalmente aquela região da capital, é muito movimentada. E eles correm, eles buzinam, mesmo de madrugada que se espera um movimento mais tranquilo, mas eu diria que é um caos colorido, E quando você chega, você já sabe que está num país diferente e que é aquilo que você vai encontrar nos próximos dias da viagem. O cheiro também, né? Sim, é um país, eu digo que depois que eu voltei de lá, eu cheguei à conclusão que a Índia é um país que aguça todos os sentidos. E o sexto também, que é o lado espiritual. Que barato, bem legal essa conclusão. Você falou que contratou uma parte terrestre, mas você fez o quê? Você fez esses 1.000 quilômetros que você ia percorrer, você fez tudo de carro? Eu fiz parte de carro e no finalzinho, que era a última cidade, era um pouco mais distante, a viagem em si ela se concentrou no Rajastão. Então eu cheguei em Nova Delhi, não conheci a cidade logo na chegada e já fui direto para Agra, que é a cidade onde está o Taj Mahal. Então eu fiquei algumas noites lá e de lá eu segui de carro até Jaipur, que é uma cidade rosa, que tem esse tom em vários edifícios da cidade. E aí já começa Jaipur, a área do Rajastão, que é uma região, uma província maior da Índia, uma região desértica, e ela é conhecida por ser a área colorida do país. E de lá eu fui para Jodhpur, para Udaipur, e por último, que aí eu tive que pegar um avião, eu fui de Udaipur, fazendo escala novamente em Delhi, até Varanasi, que é a cidade onde passa o rio Ganges, que tem todo aquele lado espiritual. O engraçado, o mais interessante, na verdade, é que as distâncias não eram longas, eram no máximo de 200, 250 quilômetros. Mas levava a viagem cerca de 5, 6, 7 horas por causa da condição das estradas,
E lá o trânsito não é organizado. Você está numa faixa e aí de repente vem um caminhão na mesma faixa no sentido contrário e buzina e desvia. Então no começo eu fiquei um pouco assustado. Eu não sabia se eu ia chegar vivo até o fim da viagem, mas depois já conseguia dormir no carro porque eu sabia que eles estavam acostumados a dirigir naquelas condições. E tem vaca também no meio da rua? Tem vaca, porque a vaca é sagrada, né? Eles acreditam que os deuses, né? Alguns deuses nasceram dentro da vaca, então é engraçado que você está andando na rua e cruza com uma vaca, que ela caminha livremente e você tem que abrir caminho para ela passar, eles tocam na vaca como se fosse reverenciar, né, fazer como muitas vezes a gente aqui, né, a maioria cristã, católica, faz o sinal da cruz quando passa em frente a uma igreja, lá é a vaca, né? E isso é muito interessante, é isso que eu queria, né, buscar essa diferença e ser impactado por isso. Bom, e para comer por lá, Bruno, você também passou perrengue, não? Passei. Eu não passei mal, né, que era um medo também. Com certeza. Falam da água, né? Exatamente, água contaminada. Eu tive que escovar o dente com água de garrafinha, porque não era, durante os 11 dias, porque não é aconselhável, né, fazer bochecho, enfim, com água da torneira. Mas a comida é muito apimentada e eu não gosto de nada com pimenta, então eu sofri um pouco. Porque mesmo você pedindo, olha, né, não gosto, não precisa vir com tempero, e às vezes não era nem a pimenta, era o excesso de temperos que deixava a comida bem apimentada. Mas não tinha jeito, eu consegui comer bem assim em 2 ou 3 lugares, mas o resto foi... Eu emagreci 4 quilos. Tá, dá para entender. Em 11 dias. Daí já dá para tirar. Agora, para ir para a Índia, você precisa tirar algum visto? Tem alguma vacina que você precisa tomar antes de embarcar? Sim, o visto é simples, mas precisa ser tirado. Eu fiz ele em 4 dias. Para quem mora em São Paulo, eu acredito que o consulado de São Paulo atenda a outras regiões do país também. É feito tudo pelo correio, mesmo os residentes em São Paulo. Então eu mandei numa segunda-feira, na quinta-feira o passaporte já estava em casa com o visto, desde que atendido, né, os requisitos, que não são muito duros, assim, é um processo bastante simples. E as vacinas, aí sim, é bom começar com um tempo antes, por causa tem algumas que precisam ser 2 doses, então eu tive que tomar febre amarela, febre tifoide, hepatite A, B, reforçar a poliomielite. Tá. Então foi um processo bastante longo para a preparação. E como é que foi estar à beira do Ganges, Bruno? Que eu acredito que para quem vai para lá, enfim, é meio que imperdível, né? E o que você sentiu, assim, como é que foi chegar até o Ganges? Olha, Pétria, eu digo que quem vai à Índia, e que eu acho que todo mundo deveria ir uma vez na vida, eu não sei se ir mais do que uma vez, mas pelo menos uma vez na vida, e não vai a Varanasi, porque ali é a Índia em si, ali é o resumo de tudo e você começa a entender por que os indianos, imagina um país de 1,2 bilhão de pessoas, vive naquelas condições e dão muito mais valor ao lado espiritual, da alma, do que aos bens materiais, né? E aí você começa a entender um pouco de como funciona o país, por que há tanta miséria, por que há tanta pobreza. É claro, isso é uma questão política também, mas o fato deles darem valor à alma, né? E o Ganges, para eles, é como uma mãe, né? Eles consideram 4 mães, o Ganges é uma delas. Eles fazem uma cerimônia diária para agradecer pelo dia que eles tiveram, agradecer ao Ganges pelo dia que eles tiveram. E também é impactante porque tem as casas de orações ao longo, né, nas margens, e também tem os crematórios, que são quem morre em Varanasi ou é cremado em Varanasi, eles acreditam que a alma está salva, né, que não vai precisar reencarnar novamente. Então é uma cidade, muitas pessoas viajam e percorrem a Índia para estar em Varanasi, para conhecer e para se banhar, principalmente no Ganges. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Eu conversei aqui com o Bruno Marfinati, jornalista, contando pra gente aqui no nosso Papo de Viajante a respeito dessa imersão no Oriente. Queria mudar, fazendo 30 anos, ele visitou em outubro de 2013. A gente está aqui até com a trilha sonora do Ravi Shankar, já saudoso, é claro.
Bruno, muito obrigada e boa noite para você. Obrigado. Quem quiser ver mais, eu fiz um relato diário dessa viagem. Tem um blog que eu alimentei ele em tempo real, que é o rodamundo.net. Lá tem essas e outras histórias de outras viagens que eu fiz. Bem legal. E você que tem experiência de viagens incríveis, de mergulhos, de imersões em mundos tão diferentes, você pode mandar aqui pra gente papodeviajante@cbn.com.br contando um pouquinho da sua história. Quem sabe você não vem aqui às segundas-feiras bater um papo ao vivo com a gente. E com isso, vamos ao Repórter CBN.